Rafael Nogueira havia construído seu império com as próprias mãos, tijolo por tijolo, contrato por contrato. Aos 42 anos, era dono da maior construtora do Nordeste, a Nogueira Empreendimentos, com sede em Fortaleza e projetos espalhados por todo o Ceará. Seus prédios de luxo dominavam a orla de Iracema e Meireles, e seu nome estava gravado em placas douradas nos maiores shopping centers da capital. Mas o sucesso havia cobrado seu preço. Rafael morava sozinho numa cobertura no bairro Aldeota, um apartamento de 500 metros quadrados, com vista para o mar, decorado por um arquiteto famoso de São Paulo. Tudo era perfeito, frio e silencioso. Suas manhãs começavam às 5h30, com academia particular, café da manhã preparado por uma nutricionista e motorista, esperando na garagem para levá-lo ao escritório. Não tinha amigos, apenas sócios. Não tinha família, apenas funcionários. Não tinha amor, apenas contratos milionários. Rafael havia nascido no Conjunto Ceará, uma das periferias mais pobres de Fortaleza. Filho de um pedreiro e uma lavadeira, cresceu vendo a mãe, Dona Francisca, trabalhar até altas horas lavando roupas dos ricos para conseguir pagar o aluguel de um barraco de 2 cômodos. Seu pai, seu Antônio, saía antes do sol para obras na cidade e voltava quando já era noite, com as mãos calejadas e as costas doendo. Mesmo assim, sempre trazia um doce de caju ou uma coxinha para o filho, quando conseguia sobrar uns trocados. "Meu filho", dizia Dona Francisca, enquanto dobrava roupas no quintal, "estude muito, viu? O estudo é a única coisa que pode nos tirar daqui." Rafael estudou. Estudou como se sua vida dependesse disso. E dependia mesmo. Ganhava bolsa na escola particular, trabalhava de tarde numa padaria do bairro e estudava de madrugada à luz de uma lâmpada de 20 watts. Aos 18 anos, conseguiu uma bolsa integral para cursar engenharia civil na Universidade Federal do Ceará. Foi lá que tudo mudou. Os colegas de classe, filhos de empresários e políticos, o olhavam com desprezo quando descobriam de onde vinha. Riam de suas roupas simples, de seu sotaque carregado, de suas mãos calejadas do trabalho na padaria. "Olha só o faculero", sussurravam nas costas dele. "Veio da favela e acha que vai ser doutor." Rafael engoliu a humilhação em seco. Cada riso, cada olhar de nojo, cada comentário maldoso se transformava em combustível. Ele se formou como o melhor da turma, conseguiu um emprego numa construtora grande e começou a subir degrau por degrau. Mas as feridas da humilhação nunca cicatrizaram. Quando abriu sua própria empresa aos 28 anos, Rafael fez uma promessa a si mesmo: nunca mais seria humilhado por ninguém. Construiu muros ao redor de seu coração tão altos quanto os edifícios que erguia. Tornou-se frio, calculista, implacável nos negócios. Seus funcionários o respeitavam, mas por medo. Seus sócios o admiravam, mas por interesse. Rafael havia se tornado exatamente o tipo de pessoa que o humilhara na faculdade, alguém que olhava os pobres como se fossem invisíveis. No dia em que tudo mudou, Rafael estava no último andar do edifício empresarial Iguatemi, numa reunião da diretoria da construtora Nogueira. Ao redor da mesa de mogno polido estavam seus 4 sócios: Dr. Marcelo Furtado, advogado filho de desembargador; arquiteto Paulo César, herdeiro de uma tradicional família de Sobral; engenheiro Roberto Lins, genro de um ex-governador; e Daniel Rocha, contador filho de banqueiro. Todos homens de família tradicional, como gostavam de dizer. Todos que haviam crescido na Aldeota ou no Meireles, estudado nos melhores colégios particulares, feito faculdade nos Estados Unidos. Nenhum deles jamais havia pisado numa favela ou dormido com fome. Rafael os tolerava porque precisava deles. Seus sobrenomes abriam portas que o dinheiro sozinho não abria no Ceará. Mas, no fundo, os desprezava tanto quanto eles o desprezavam secretamente. A reunião daquele dia era sobre o novo projeto da empresa, um complexo de apartamentos de luxo na beira-mar, um empreendimento de 80 milhões de reais que mudaria o skyline de Fortaleza. "Precisamos definir o nome do condomínio", disse Dr. Marcelo, ajustando sua gravata Hermès.
Algo que remeta à exclusividade, ao status. Que tal residencial Aldeota Premium? Sugeriu Paulo César. Ou edifício Iguatemi Tower, propôs Roberto Lins. Estavam discutindo detalhes quando a secretária, Dona Célia, uma senhora de 50 anos que trabalhava na empresa há 10 anos, apareceu na porta com o rosto preocupado. Com licença, Dr. Rafael, disse ela com sua voz suave do interior. Tem uma criança aqui embaixo que está pedindo para falar com o senhor. Criança, doutor? Marcelo franziu a testa. Como assim? É uma menina pequena, deve ter uns 7 anos. Está com uma roupa meio... como é que eu digo? Simples. Diz que precisa muito falar com o Dr. Rafael. Mande ela embora, disse Daniel Rocha sem levantar os olhos dos papéis. Criança não tem que estar aqui. Isso aqui não é creche. Mas ela diz que é muito urgente, insistiu Dona Célia. Está chorando. Rafael sentiu algo estranho no peito. Havia algo na descrição daquela criança que o incomodava, mas não sabia o quê. Que suba, disse ele de repente. Os 4 sócios o olharam surpresos. Rafael, você enlouqueceu? Disse Dr. Marcelo. Vamos interromper uma reunião milionária por causa de uma piá de rua? Ela deve estar querendo esmola, riu Paulo César. Esses favelados sempre inventam uma história dramática para conseguir dinheiro. Vai dizer que a mãe está doente ou que não tem o que comer, completou Roberto Lins. Sempre a mesma lenga-lenga. Rafael sentiu o sangue ferver, mas não disse nada. Apenas fez um sinal para Dona Célia. Mande ela subir. 5 minutos depois, a porta do elevador se abriu e uma criança pequena entrou na sala. Era uma menina de mais ou menos 7 anos, magra, com o cabelo castanho preso num rabinho de cavalo desarrumado. Usava uma camiseta rosa desbotada, uma saia jeans remendada e chinelos de borracha gastos. Mas foram seus olhos que pegaram Rafael de surpresa. Olhos grandes, castanhos, cheios de uma determinação que não combinava com seu tamanho. Olhos que brilhavam de lágrimas, mas que não demonstravam medo. A menina parou no meio da sala, olhou para cada um dos homens de terno ao redor da mesa e depois fixou o olhar em Rafael. O senhor é o Dr. Rafael Nogueira? Perguntou com uma voz pequena, mas firme, carregada com o sotaque doce do interior. Sou eu, respondeu Rafael se levantando da cadeira. Como você se chama? Maria Eduarda, mas todo mundo me chama de Duda, disse ela limpando o nariz com a manga da camiseta. Moro no Conjunto Esperança, ali no Ancuri. Ao ouvir o nome da favela, Dr. Marcelo fez uma careta de nojo. Rafael, pelo amor de Deus, murmurou ele. Não vamos perder tempo com isso. A menina ouviu e seus olhos se encheram de lágrimas novamente. Ela olhou para Dr. Marcelo, depois para os outros homens e finalmente apontou com o dedo pequeno na direção deles. Eles riram de mim, disse ela com a voz trêmula, mas cheia de dignidade. Quando eu disse de onde venho, eles riram de mim. As palavras atingiram Rafael como um soco no estômago. De repente, ele tinha 7 anos de novo, no primeiro dia de aula da escola particular, quando os colegas riram de suas roupas simples e perguntaram se ele morava numa casa de papelão. O silêncio na sala era ensurdecedor. Os 4 sócios olhavam para a menina com uma mistura de constrangimento e irritação. Rafael olhava para Duda e via a si mesmo 35 anos atrás. Eles riram de mim, repetiu a menina, agora chorando abertamente. Mas eu só vim aqui porque preciso muito da sua ajuda. Rafael se aproximou devagar e se agachou na altura dela. Do que você precisa, pequena? Duda limpou as lágrimas e respirou fundo. É sobre minha escola, Dr. Rafael. A senhora diretora disse que o senhor vai derrubar ela para construir um prédio. É verdade? Rafael sentiu como se o chão se abrisse debaixo de seus pés. O terreno onde seria construído o residencial Aldeota Premium abrigava uma antiga escola municipal na periferia de Fortaleza. Uma escola pequena, simples, que atendia 200 crianças carentes da região. Ele havia comprado o terreno da prefeitura por meio de licitação e tinha toda a documentação legal para demoli-la. Era apenas mais um obstáculo burocrático em seus negócios. Até agora. É verdade sim, minha filha, disse Dr. Marcelo com impaciência. Mas vocês vão ser transferidos para outra escola.
Não é problema nosso. Mas, doutor, disse Duda, se virando para ele com os olhos suplicantes, a outra escola fica muito longe. Minha mãe trabalha de doméstica e não tem dinheiro para o ônibus. Eu vou ter que parar de estudar. Ora, uma a menos para nos dar trabalho no futuro, riu Paulo César baixinho, provocando risinhos dos outros sócios. Duda ouviu e suas lágrimas recomeçaram a cair. Eu só queria estudar, disse ela com a voz quebrada. Minha avó sempre dizia que o estudo é a única coisa que pode mudar nossa vida, mas vocês acham que eu não mereço, né? Porque sou pobre, porque moro na favela. Rafael sentiu algo dentro de seu peito se partindo. A voz da menina era igual à de sua mãe tantos anos atrás. O estudo é a única coisa que pode nos tirar daqui. Chega desta palhaçada, disse Dr. Marcelo se levantando. Dona Célia, leve esta criança embora. Temos negócios sérios para tratar. Eu não sou palhaçada, gritou Duda de repente, com uma força que surpreendeu todos na sala. Eu sou gente. Eu tenho nome. Eu tenho sonhos. Ela se virou para Rafael com os olhos cheios de lágrimas, mas também de uma dignidade que ele reconheceu imediatamente. Doutor Rafael, o senhor parece ser uma pessoa boa. O porteiro lá embaixo disse que o senhor também veio de uma família humilde. É verdade? Rafael não conseguiu responder. Tinha um nó na garganta. Então o senhor sabe como é, continuou Duda. Sabe como dói quando as pessoas riem da gente. Sabe como é difícil ter um sonho quando todo mundo diz que a gente não vale nada. Ela limpou o nariz com a manga da camiseta novamente. Eu só queria que o senhor viesse ver nossa escola. Ver que a gente não é vadio, não é preguiçoso. A gente estuda, a gente sonha, a gente quer ser alguém na vida. Dr. Marcelo revirou os olhos. Rafael, pelo amor de Deus, não me diga que você vai cair nesta história. Mas Rafael não estava escutando mais. Estava olhando para aquela menina corajosa de 7 anos que havia enfrentado um elevador, um prédio cheio de homens de terno e a humilhação de 4 adultos sem coração. Tudo para defender seu direito de estudar. Estava vendo a si mesmo 35 anos atrás. Como você chegou aqui, Duda? Perguntou ele suavemente. Vim a pé, Dr. Rafael. Saí de casa às 5 da manhã e caminhei quase 3 horas. Minha mãe não sabe que eu vim. Ela ia ficar preocupada. 3 horas caminhando? Rafael engoliu em seco. Você tem só 7 anos. Tenho 8, corrigiu ela com um sorriso tímido. Fiz aniversário semana passada. Ganhei um bolo de macaxeira que minha tia fez. Roberto Lins suspirou alto. Rafael, isso é ridículo. Vamos perder um contrato de 80 milhões por causa de uma... Cuidado com o que vai dizer, interrompeu Rafael com uma voz que ninguém na sala tinha ouvido antes. Uma voz fria, perigosa. Roberto fechou a boca imediatamente. Rafael se virou para Duda e estendeu a mão. Vem cá, pequenininha. Vou te levar de volta para casa. Não precisa, Dr. Rafael, disse ela rapidamente. Eu sei voltar sozinha. Não, você não vai voltar sozinha, e eu vou conhecer essa sua escola. Os 4 sócios se entreolharam nervosos. Rafael, disse o doutor. Marcelo com um tom de aviso. Você não pode estar falando sério. Rafael olhou para ele com uma expressão que fez o advogado recuar. Estou falando muito sério. Ele se dirigiu à porta, parou e se virou para os sócios. A reunião está adiada. Vamos remarcar quando eu voltar. E quando será isso? Perguntou Paulo César com irritação. Rafael olhou para Duda, que o observava com olhos esperançosos. Quando eu decidir o que realmente importa na vida. Rafael desceu com Duda até a garagem, onde seu motorista, seu João, um homem de 50 anos que trabalhava para ele há 5 anos, esperava ao lado da Mercedes prata. Seu João, vamos fazer uma viagem diferente hoje, disse Rafael abrindo a porta traseira para a menina. Duda hesitou na porta do carro, olhando para o estofado de couro bege como se fosse pisar em algo sagrado. Pode entrar, pequena, disse Rafael com uma gentileza que surpreendeu até ele mesmo. Durante o trajeto até o Conjunto Esperança, Duda contou sua história. Morava com a mãe, Maria das Dores, numa casa de 2 cômodos numa das ruas mais pobres da favela. A mãe trabalhava como doméstica na casa de uma família rica no Meireles, saía de casa às 5 da manhã e voltava às 8 da noite.
Minha mãe é muito trabalhadora, disse Duda olhando pela janela do carro. Ela limpa a casa toda de uma família que tem 4 filhos. Ganha R$ 500 por mês, mas às vezes eles atrasam o pagamento. Rafael calculou mentalmente. R$ 500 era menos do que ele gastava numa única refeição no restaurante japonês que frequentava. E seu pai? Perguntou ele. O rostinho de Duda se entristeceu. Ele foi embora quando eu tinha 5 anos. Disse que não aguentava mais ser pobre. Minha mãe chorou muito. E você tem irmãos? Não, só eu e minha mãe. Ah, e minha avó que mora conosco. Ela tem 80 anos e é doente do coração. Por isso minha mãe não pode trabalhar muito longe de casa. Conforme se aproximavam do Conjunto Esperança, Rafael observava a paisagem mudando. Os prédios de vidro e concreto da aldeota davam lugar a casas simples, depois a barracos de madeira e alvenaria. As ruas asfaltadas viravam ruas de terra. Os carros importados desapareciam, substituídos por bicicletas velhas e pessoas caminhando. Era como voltar no tempo, como voltar à sua própria infância. É ali, Dr. Rafael, disse Duda apontando para uma pequena construção ao lado da estrada. É minha escola. A Escola Municipal Maria Firmina dos Reis era um prédio simples de apenas 4 salas de aula, pintado de azul e branco, com as cores já desbotadas pelo sol. No pátio pequeno de terra batida, crianças brincavam durante o recreio. Algumas descalças, outras com chinelos furados, todas com uniformes remendados, mas limpos. Rafael pediu para seu João parar o carro. Posso conhecer sua escola? Perguntou ele para Duda. Os olhos da menina brilharam de alegria. Pode sim. Vou te apresentar para minha professora, tia Cleide. Ela é muito legal. Quando saíram do carro, todas as crianças pararam de brincar para olhar. Não era comum ver um homem de terno e sapato social italiano numa sexta-feira de manhã no pátio da escola. Duda! Gritou uma menina da mesma idade. Cadê você? Tia Cleide estava preocupada. É a Vitória, minha melhor amiga, explicou Duda para Rafael. Vitória, este é o Dr. Rafael. Ele veio conhecer nossa escola. Vitória olhou para Rafael com curiosidade e depois sussurrou para Duda. Ele é rico? É, respondeu Duda baixinho, mas ele é bonzinho. A professora Cleide apareceu na porta da sala de aula. Era uma mulher de 40 anos, com o cabelo cacheado preso num coque, usando uma saia jeans e uma blusa simples. Quando viu Rafael, franziu a testa preocupada. Duda, onde você estava e quem é este senhor? Tia Cleide, este é o Dr. Rafael Nogueira. Ele é dono da construtora que vai... Duda não conseguiu terminar a frase. A professora Cleide entendeu imediatamente. Ah, disse ela com um misto de tristeza e resignação. O senhor é o homem que vai demolir nossa escola. Rafael sentiu o peso do olhar de todas as crianças sobre ele. Olhos curiosos, alguns assustados, outros desafiadores. Posso conversar com a senhora? Perguntou ele. Tia Cleide o levou até uma pequena sala que servia como diretoria, biblioteca e depósito ao mesmo tempo. Havia uma mesa velha de madeira, 2 cadeiras de plástico e estantes improvisadas com livros doados. Sente-se, por favor, disse ela apontando para uma das cadeiras. Aceita um cafezinho? Rafael ia recusar automaticamente. Nunca bebia café em lugares assim, mas algo no jeito carinhoso da professora o fez aceitar. Aceito, obrigado. Enquanto ela preparava o café numa garrafa térmica, Rafael olhava ao redor. Na parede havia desenhos das crianças, trabalhinhos de ciências feitos com material reciclado, uma pequena estante com livros velhos, mas bem cuidados. Professora Cleide, disse ele quando ela voltou com 2 xícaras de café. Quantas crianças estudam aqui? 215, respondeu ela se sentando na outra cadeira. De 5 a 12 anos. Atendemos todo o Conjunto Esperança e também o Conjunto São José, que fica do lado. E quando souberem que a escola vai ser demolida? Tia Cleide suspirou profundamente. Ainda não contamos para todas as crianças, só alguns pais sabem. A prefeitura disse que vão transferir as crianças para outras escolas, mas... Mas? Dr. Rafael, a escola mais próxima fica a 12 quilômetros daqui. As famílias não têm como pagar ônibus todos os dias. E as outras escolas municipais
Já estão superlotadas. Ela tomou um gole do café e continuou. O senhor sabe quantas dessas crianças vão parar de estudar? Rafael não sabia e não tinha pensado nisso. Mais da metade, respondeu a professora com a voz embargada. 120 crianças vão ficar sem escola. Mas a prefeitura não pode construir outra escola por aqui? Tia Cleide riu sem humor. Doutor Rafael, esta escola aqui funciona desde 1985. 40 anos pedindo melhorias, mais salas, mais professores. O senhor acha que agora eles vão construir uma escola nova? Rafael ficou em silêncio. Nunca havia pensado nas consequências humanas de seus empreendimentos. Para ele, era apenas uma questão de números. Comprar terreno, demolir obstáculos, construir, vender, lucrar. Posso conhecer as salas de aula? Perguntou ele. Claro. A primeira sala que visitaram tinha 25 crianças de 6 e 7 anos, sentadas em carteiras velhas, algumas quebradas, outras amarradas com arame. A professora, uma jovem de 20 e poucos anos, estava ensinando matemática no quadro verde desbotado. Quando viram Rafael entrar, todas as crianças pararam para olhar. Crianças, este é o doutor Rafael, disse tia Cleide. Ele veio conhecer nossa escola. Um menino magrinho levantou a mão. Tia, é verdade que vão derrubar nossa escola? O silêncio na sala foi pesado. Rafael viu o medo nos olhos das crianças. Estamos conversando sobre isso, disse ele, não sabendo o que mais responder. Uma menina de cabelos cacheados se levantou da carteira. Doutor Rafael, se derrubarem nossa escola, eu não vou poder mais estudar. Minha mãe disse que a outra escola é muito longe. Eu também não, disse outro menino. Meu pai não tem dinheiro para o ônibus. Nem eu. As vozes das crianças se multiplicaram pela sala. Rafael sentiu como se alguém tivesse dado um soco em seu estômago. Olhou para aquelas crianças pequenas, com uniformes simples mas limpos, lápis gastos nas mãos, olhos cheios de medo de perder a única oportunidade que tinham de mudar suas vidas, e se viu em cada uma delas. Vamos ver a próxima sala, disse tia Cleide, percebendo o constrangimento de Rafael. Na segunda sala, crianças de 8 e 9 anos estavam numa aula de português. A professora tinha escrito uma frase no quadro. O estudo é a luz que ilumina o futuro. Duda estava nessa turma. Quando viu Rafael, sorriu e acenou timidamente. Duda, disse a professora, pode ler a frase do quadro para o Dr. Rafael? Duda se levantou e leu com voz clara. O estudo é a luz que ilumina o futuro. Muito bem. E o que você entendeu dessa frase? Duda pensou por um momento. Que se a gente estudar bastante, pode ter uma vida melhor que nossos pais. Rafael sentiu os olhos arderem. Era exatamente isso que sua mãe dizia para ele quando era criança. Na terceira sala, crianças de 10 e 11 anos estavam numa aula de ciências. No quadro havia um desenho do sistema solar feito com giz colorido. Quem sabe me dizer qual é o planeta mais próximo do Sol? Perguntou a professora. Várias mãozinhas se levantaram. Mercúrio, tia. Muito bem, e qual é o maior planeta? Júpiter. Rafael observava fascinado. Apesar das condições precárias, faltavam livros, as carteiras estavam quebradas, não havia laboratório nem equipamentos, as crianças aprendiam com entusiasmo. Os professores davam o melhor de si com muito pouco. Era tudo igual à escola de sua infância. Na última sala, crianças de 12 anos estavam numa aula de redação. O tema escrito no quadro era Meu sonho para o futuro. Alguém quer compartilhar sua redação? Perguntou a professora. Um menino alto e magro levantou a mão. Eu quero, tia Ana. Ele se levantou e começou a ler. Meu nome é João Pedro e meu sonho é ser médico. Quero cuidar das pessoas pobres que não têm dinheiro para pagar médico particular. Minha mãe uma vez ficou doente e a gente teve que esperar 6 horas no posto de saúde. Quando eu for médico, vou atender todo mundo rapidinho e de graça. Rafael engoliu em seco. Muito bem, João Pedro, disse a professora. E você, Mariana? Uma menina de óculos grandes se levantou. Eu quero ser professora como a senhora, tia Ana. Quero ensinar as crianças pobres que nem eu, para elas não ficarem burras e conseguirem um emprego bom. Mais crianças levantaram para ler seus sonhos,
engenheira, enfermeira, policial, veterinária, astronauta. Todos sonhos grandiosos saindo de bocas pequenas, de crianças que tinham tudo contra elas, mas que ainda acreditavam que o estudo podia mudar suas vidas. Quando saíram da última sala, Rafael estava em silêncio. Tia Cleide o levou de volta à sala da diretoria. E então, Dr. Rafael, o que achou? Rafael ficou olhando para o chão por um longo tempo. Professora Cleide, disse ele finalmente, posso fazer uma pergunta? Claro. Se eu não demolir a escola, se eu desistir do projeto, isso resolveria o problema? Tia Cleide suspirou. Temporariamente, sim, mas nossa escola precisa de tantas melhorias. Precisamos de mais salas, de uma biblioteca de verdade, de laboratórios, de quadra de esportes. Com o orçamento da prefeitura, isso nunca vai acontecer. E se eu construísse uma escola nova, moderna, com tudo o que vocês precisam? Os olhos de tia Cleide brilharam por um momento, mas depois se encheram de tristeza. Seria um sonho, Dr. Rafael. Mas sei que o senhor tem suas prioridades, e uma escola para crianças pobres não dá lucro. Rafael se levantou da cadeira. Professora Cleide, posso pedir um favor? Claro. Pode reunir todas as crianças no pátio? Quero falar com elas. Tia Cleide o olhou surpresa, mas assentiu. 10 minutos depois, 215 crianças estavam sentadas no chão do pátio pequeno da escola, olhando para Rafael com curiosidade. Ele estava de pé na frente delas, ainda de terno e gravata, mas com algo diferente no olhar. Crianças, começou ele com voz forte, vim aqui hoje por causa de uma menina muito corajosa chamada Duda. Todos os olhares se voltaram para Duda, que ficou vermelha de vergonha. Essa menina fez uma coisa que me ensinou uma lição muito importante. Ela enfrentou homens adultos, caminhou 3 horas, subiu num prédio gigante, tudo para defender o direito dela de estudar. As crianças escutavam em silêncio absoluto. Vocês sabem por que ela fez isso? Porque ela acredita numa coisa que eu havia esquecido, que o estudo pode mudar nossas vidas, que não importa se somos pobres, se moramos numa favela, se nossos pais não têm dinheiro. O que importa é o sonho que carregamos aqui dentro. Rafael bateu no peito. Eu também fui uma criança pobre como vocês. Morei numa favela, usei roupa remendada, passei fome. Mas tive uma mãe que me ensinou a mesma coisa que os pais de vocês ensinam, que o estudo é a única coisa que pode nos tirar da pobreza. Algumas crianças começaram a sorrir. Então quero fazer uma promessa para vocês hoje. Não vou derrubar essa escola. Em vez disso, vou construir a escola mais bonita e moderna do Ceará, bem aqui no Conjunto Esperança. Uma escola só para vocês, com biblioteca, laboratórios, quadra de esportes, tudo o que vocês merecem. O pátio explodiu em gritos de alegria. Crianças pulando, batendo palmas, abraçando umas às outras. Algumas professoras começaram a chorar de emoção. Duda correu até Rafael e o abraçou pelas pernas. Obrigada, Dr. Rafael. Muito obrigada. Rafael se abaixou e pegou a menina no colo. Obrigado a você, Duda. Você me lembrou de quem eu realmente sou. Quando Rafael voltou ao escritório naquela tarde, a sala de reuniões estava um campo de guerra. Os 4 sócios o esperavam com caras fechadas e expressões furiosas. Rafael, que loucura foi essa? Explodiu o Dr. Marcelo assim que ele entrou. Já está espalhado por toda a Fortaleza que você vai desistir do projeto por causa de uma criança. 80 milhões de reais jogados no lixo, completou Paulo César, batendo a mão na mesa. Você enlouqueceu? Rafael se sentou calmamente na cabeceira da mesa. Não enlouqueci, pelo contrário, estou mais lúcido que nunca. Lúcido? Gritou Roberto Lins. Você acabou de destruir o maior projeto da empresa por causa de uma favelada de 8 anos. Cuidado com as palavras, Roberto, disse Rafael com voz perigosamente baixa. Ou o quê? Vai me demitir também? Rafael, precisamos conversar sobre sua sanidade mental. Talvez você precise de ajuda médica. Daniel Rocha, que havia ficado em silêncio até então, se levantou. Rafael, como seu sócio e amigo, vou falar a verdade. Você está tendo um surto. Não é possível que um empresário sério tome uma decisão dessas baseado no choro de uma criança. Rafael os olhou um por um. Via neles tudo o que havia de pior em si mesmo nos últimos anos. A frieza,
a ganância, o desprezo pelos menos favorecidos. Vocês querem saber a verdade? Disse ele, se levantando. A verdade é que eu havia esquecido completamente de onde vim. Havia esquecido que já fui aquela criança com roupa remendada, que já passei fome, que já fui humilhado por gente como vocês. Gente como nós? Dr. Marcelo se ofendeu. Que absurdo! Sim, gente como vocês, continuou Rafael com a voz cada vez mais firme. Gente que nasceu com tudo, que nunca precisou lutar por nada, que olha para os pobres como se fossem lixo. Isso é injusto, Rafael, disse Paulo César. Nós respeitamos você. Respeitam? Vocês toleravam minha origem porque eu tinha dinheiro, mas no fundo sempre me viram como o favelado que deu sorte. Roberto Lins riu com desprezo. Agora entendi. Você está tendo uma crise de consciência. Que patético. Sabe o que é patético, Roberto? É ter 42 anos e perceber que me transformei no tipo de pessoa que eu mais odiava quando era criança. Rafael caminhou até a janela e olhou para a cidade lá embaixo. Vocês viram aquela menina hoje e só conseguiram pensar em como se livrar dela. Eu olhei para ela e me vi 35 anos atrás. A diferença é que eu tive sorte. Consegui estudar, consegui sair da pobreza. Mas quantas outras Dudas existem por aí que nunca vão ter essa chance? Olha, Rafael, disse Dr. Marcelo com tom condescendente, entendemos sua sensibilidade, mas você não pode salvar o mundo e não pode destruir nossa empresa por causa disso. Nossa empresa? Rafael se virou para eles. Vocês se esqueceram de quem construiu esta empresa? O silêncio foi pesado. Quem dormiu no escritório por 3 anos seguidos? Quem hipotecou o apartamento para conseguir o primeiro empréstimo? Quem suou sangue para conseguir cada contrato? Mas nós investimos também, começou Daniel. Vocês investiram dinheiro que receberam de herança, cortou Rafael. Eu investi minha vida. Esta empresa é minha e eu vou fazer com ela o que achar certo. Doutor? Marcelo se levantou ameaçadoramente. Rafael, se você continuar com essa loucura, vamos ter que tomar medidas legais. Você não pode prejudicar os acionistas por causa de um surto humanitário. Rafael riu. Medidas legais? Vocês se esqueceram de que eu tenho 60% da empresa? E se esqueceram de que conheço todos os seus segredos sujos? Os 4 sócios ficaram pálidos. Não me testem, continuou Rafael. Posso facilmente comprar a parte de vocês e tocar a empresa sozinho. Você não faria isso, disse Paulo César, mas sua voz tremia. Não me provoquem. Houve um longo silêncio. Finalmente, Dr. Marcelo suspirou. Está bem, Rafael. Você venceu. Mas espero que não se arrependa quando esta decisão trouxer consequências. As únicas consequências que me preocupam são as de ter abandonado minha humanidade. E isso acaba hoje. Nos dias seguintes, Rafael trabalhou como não trabalhava há anos. Mas desta vez, não era por dinheiro ou prestígio. Era por um propósito. Reuniu-se com os melhores arquitetos de Fortaleza, não para projetar mais um prédio de luxo, mas para criar a escola dos sonhos de 215 crianças carentes. Cancelou o projeto do residencial Aldeota Premium e redirecionou todo o investimento para a construção da nova escola. A notícia se espalhou rapidamente por Fortaleza. Alguns o chamavam de louco, outros de santo. Rafael não se importava com nenhum dos 2 rótulos. Uma semana depois, ele voltou ao Conjunto Esperança, com uma pasta cheia de plantas arquitetônicas. A recepção foi calorosa. As crianças correram para abraçá-lo. As professoras o cumprimentaram com sorrisos. Os pais apareceram para agradecer. Doutor Rafael! Duda correu até ele. O senhor voltou. Voltei sim, pequena, e trouxe uma surpresa. Ele reuniu toda a comunidade escolar no pátio e abriu as plantas na mesa improvisada. Esta é a nova escola Maria Firmina dos Reis, anunciou. O projeto era magnífico. 12 salas de aula amplas e climatizadas, biblioteca com 5.000 livros, laboratórios de ciências e informática, quadra poliesportiva coberta, refeitório, sala de artes, auditório para 200 pessoas e até uma pequena horta pedagógica. Meu Deus do céu, murmurou tia Cleide com lágrimas nos olhos. É mais bonita que qualquer escola particular da capital.
E será toda de vocês, disse Rafael. Vamos começar a construção na semana que vem, e em 8 meses ela estará pronta. Um pai de família se aproximou timidamente. Doutor Rafael, com licença da pergunta, mas quanto vai custar isso tudo? Para vocês, nada. A escola será inteiramente gratuita, e eu vou manter um fundo para custeio, material escolar, uniformes e alimentação por pelo menos 10 anos. Mas por quê? Perguntou uma mãe. Por que está fazendo isso por nós? Rafael olhou para Duda, que o observava com seus olhos brilhantes. Porque uma menina de 8 anos me ensinou que existe algo mais importante que dinheiro: dar esperança para quem mais precisa. A obra da nova escola começou na semana seguinte. Rafael contratou os melhores operários de Fortaleza e supervisionava pessoalmente cada detalhe da construção. Queria que tudo fosse perfeito. Durante os meses de obra, ele visitava o Conjunto Esperança todas as semanas. Conheceu as famílias das crianças, ouviu suas histórias, entendeu suas necessidades. Descobriu que muitas crianças chegavam à escola sem tomar café da manhã. Então, incluiu no projeto um refeitório que serviria 3 refeições por dia. Soube que algumas famílias não tinham condições de comprar uniformes e material escolar, então criou um programa de assistência estudantil. Percebeu que muitos pais eram analfabetos, então planejou turmas de educação de jovens e adultos no período noturno. Doutor Rafael, disse Duda numa de suas visitas, minha mãe quer conhecer o senhor. Claro, pequena. Onde ela está? Duda o levou até uma casinha simples de 2 cômodos. Maria das Dores estava estendendo roupa no quintal pequeno. Uma mulher de 30 e poucos anos, magra, com o rosto marcado pelo cansaço do trabalho pesado, mas com olhos doces iguais aos da filha. Dona Maria, disse Rafael tirando o chapéu, prazer em conhecê-la. Ela enxugou as mãos no avental e o cumprimentou com timidez. Doutor Rafael, eu nem sei como agradecer o que o senhor está fazendo pela nossa comunidade. A senhora não precisa me agradecer. Quem tem que agradecer sou eu. Maria das Dores o olhou sem entender. Sua filha me devolveu algo que eu havia perdido há muito tempo. O que foi? A memória de onde vim e para que serve o sucesso. Eles conversaram na sala pequena da casa, tomando café doce servido em xícaras descascadas. Maria das Dores contou sua história. Viúva desde os 25 anos, criando a filha sozinha, trabalhando de doméstica para sustentar também a mãe doente. O sonho da Duda sempre foi estudar, disse ela com orgulho. Desde pequena ela diz que quer ser doutora para cuidar da vovó. Médica? É. Ela fica braba quando a gente chama de doutora. Diz que quer ser médica mesmo, que médico cuida de gente pobre e doutor só cuida de gente rica. Rafael riu. Ela não está errada. Doutor Rafael, disse Maria das Dores hesitante, posso fazer uma pergunta meio atrevida? Claro. Por que o senhor está gastando tanto dinheiro com a gente? O senhor nem nos conhecia. Rafael ficou pensativo por um momento. Dona Maria, quando eu tinha a idade da Duda, minha mãe dizia uma coisa que nunca esqueci. Meu filho, quando você crescer e tiver sucesso, não esqueça de onde veio. Eu esqueci. E sua filha me lembrou. Ele olhou pela janela pequena da casa, onde Duda brincava no quintal com bonecas feitas de pano. Além disso, toda criança merece ter sonhos, e toda criança merece ter a chance de realizá-los. 8 meses depois, a Escola Municipal Maria Firmina dos Reis, Campus Esperança, estava pronta. Era um prédio moderno de 3 andares, pintado em cores alegres, com jardins ao redor, e uma entrada majestosa que lembrava uma escola particular de elite. A inauguração foi marcada para um sábado de manhã, com a presença da comunidade, autoridades e imprensa local. Rafael havia convidado pessoalmente cada família. Doutor Rafael, disse Duda na véspera da inauguração, posso falar na cerimônia? Claro, pequena. O que você quer falar? Quero contar para todo mundo como o Senhor mudou nossa vida. No dia da inauguração, mais de 500 pessoas se reuniram no pátio novo da escola. Estavam presentes o prefeito de Fortaleza, secretários municipais, vereadores, jornalistas e principalmente as famílias das crianças. Rafael fez um discurso emocionado.
Esta escola não é minha, é de vocês. Foi construída com amor, com respeito, com a certeza de que toda criança merece o melhor que podemos oferecer. Que ela seja um lugar onde sonhos nascem e se realizam. Depois foi a vez de tia Cleide falar em nome dos professores. Em 40 anos de magistério, nunca vi instalações tão bonitas quanto essas. Mas o mais bonito desta história não são os prédios. É a prova de que ainda existem pessoas com o coração no lugar certo. Finalmente, Duda subiu ao improvised palco. Com seu uniforme novo, o primeiro uniforme novo de sua vida, e o cabelo arrumado em tranças, ela falou ao microfone. Meu nome é Maria Eduarda, mas todo mundo me chama de Duda. Há 9 meses, eu caminhei 3 horas para chegar no prédio do Dr. Rafael, porque nossa escola ia ser derrubada. A multidão escutava em silêncio. Os amigos dele riram de mim porque sou pobre. Disseram que eu era favelada, mas o Dr. Rafael não riu. Ele me escutou e mudou nossa vida inteira. Duda olhou para Rafael, que estava na primeira fileira. Dr. Rafael, o senhor disse que eu lembrei o senhor de quem ele era, mas o senhor também me ensinou uma coisa muito importante, que não importa de onde a gente vem, importa para onde a gente vai. E agora, com essa escola nova, a gente pode ir muito longe. Ela fez uma pausa e sorriu. Quando eu crescer, vou ser médica, e vou cuidar de todas as crianças pobres do Ceará, igual o Dr. Rafael cuidou da gente. A plateia explodiu em aplausos. Rafael tinha lágrimas nos olhos. Depois da cerimônia oficial, Rafael fez uma visita guiada pela escola. Mostrou as salas de aula com carteiras novas, quadros inteligentes e ar-condicionado. A biblioteca com estantes cheias de livros novos. O laboratório de ciências com microscópios e equipamentos modernos. A quadra coberta onde as crianças poderiam praticar esportes. Doutor Rafael, disse João Pedro, o menino que queria ser médico. Isso aqui é de verdade? Não estou sonhando? É real, meu filho. E vocês merecem tudo isso e muito mais. Na sala de informática, cada criança teria acesso a um computador individual com internet. No refeitório, uma equipe de nutricionistas planejaria refeições balanceadas. Na horta pedagógica, aprenderiam sobre sustentabilidade e alimentação saudável. É a escola mais bonita do Brasil, disse Vitória, a melhor amiga de Duda, olhando maravilhada para tudo. Não, corrigiu Rafael, é a escola que vocês merecem. 2 anos depois da inauguração da escola, Rafael havia se tornado uma pessoa completamente diferente. Vendeu seu apartamento luxuoso na Aldeota e comprou uma casa simples no bairro Messejana, mais próximo das comunidades que atendia. Criou a Fundação Esperança, uma organização que construía escolas em comunidades carentes de todo o Ceará. Em 2 anos, já havia construído 6 escolas novas e reformado 15 outras, beneficiando mais de 3.000 crianças. Seus antigos sócios saíram da empresa um a um, incompatibilizados com a nova filosofia de Rafael. Ele contratou novos parceiros que compartilhavam de seus valores, arquitetos sociais, engenheiros especializados em obras públicas, administradores com experiência em projetos comunitários. A construtora Nogueira continuou próspera, mas agora com um propósito diferente: lucrar para poder investir em educação. Dr. Rafael, disse Dona Célia, sua secretária, numa manhã de sexta-feira, tem uma visita para o senhor. Quem é? É a Duda. Disse que tem uma novidade importante para contar. Duda entrou no escritório, que agora era decorado com desenhos de crianças em vez de quadros caros, com um sorriso radiante no rosto. Doutor Rafael, vim contar uma novidade. Que novidade, pequenininha? Passei no teste para a escola particular de medicina da UFC. Rafael ficou confuso. Como assim, Duda? Você tem só 10 anos. Não é para mim, é para minha mãe. A senhora lembra que o senhor criou aquelas turmas de alfabetização para adultos na nossa escola? Rafael assentiu. Minha mãe terminou o ensino médio no ano passado e agora passou no vestibular para enfermagem. Vai ser enfermeira, doutor Rafael. Os olhos de Rafael se encheram de lágrimas. E tem mais, continuou Duda animada. A tia Cleide vai ser a nova diretora da Escola Regional de Educação.
responsável por todas as escolas da Zona Sul de Fortaleza. Que maravilha! E o João Pedro, lembra dele? O que queria ser médico. Ele ganhou uma bolsa integral para estudar no colégio militar, porque tirou a melhor nota do estado no teste de conhecimentos. Cada notícia era como um presente para Rafael. Ver o crescimento daquelas crianças e famílias era mais gratificante que qualquer sucesso empresarial que já havia alcançado. Duda, disse ele, e você? Como estão os estudos? Estou indo muito bem. Minha professora disse que eu sou a melhor aluna da turma em matemática e ciências. E sabe o que mais? O quê? Decidi que não quero mais ser só médica. Quero ser médica e também construir hospitais para os pobres igual o senhor construiu escolas. Rafael riu com o coração cheio de orgulho. Então vamos ser parceiros no futuro. É mesmo? O senhor aceita? Claro que aceito. Mas primeiro você tem que crescer e estudar muito. Naquela tarde, Rafael foi visitar a escola. Era sua tradição das sextas-feiras, passar algumas horas conversando com as crianças, acompanhando o progresso dos estudos, ouvindo suas histórias. No pátio, encontrou uma cena que o emocionou. 200 crianças brincando felizes, todas uniformizadas, bem alimentadas, com mochilas novas e material escolar completo. Algumas estavam na biblioteca lendo, outras no laboratório fazendo experimentos, outras na quadra jogando vôlei. Como está tudo por aqui, tia Cleide? Perguntou ele para a diretora. Maravilhoso, Dr. Rafael. Este mês, tivemos 100% de aprovação nas avaliações estaduais. Nossa escola ficou em primeiro lugar entre todas as escolas públicas do Ceará. E a frequência? Também 100%. Nenhuma criança faltou às aulas este mês. Elas adoram vir para a escola. Rafael sorriu. Lembrou-se de como era diferente na escola antiga. Crianças faltavam porque não tinham uniforme, porque estavam com fome, porque tinham vergonha de suas condições. Dr. Rafael, disse tia Cleide, pode vir comigo? Quero mostrar algo. Ela o levou até a biblioteca, onde 20 crianças estavam sentadas em almofadas coloridas, lendo em silêncio. Na entrada da biblioteca havia uma placa dourada. Biblioteca Dona Francisca Nogueira, em homenagem à mãe que ensinou que o estudo é a luz que ilumina o futuro. Rafael sentiu um nó na garganta. Não sabia dessa homenagem. Foi ideia das próprias crianças, explicou tia Cleide. Elas quiseram homenagear sua mãe porque sabem que ela foi quem ensinou ao senhor a importância da educação. Obrigado, murmurou Rafael com voz embargada. 5 anos depois do primeiro encontro com Duda, Rafael estava sendo homenageado pela Assembleia Legislativa do Ceará com o título de Cidadão Benemérito do Estado. A cerimônia seria no Teatro José de Alencar, com a presença de autoridades e representantes das comunidades beneficiadas por seus projetos. Na plateia estava toda a família que ele havia construído ao longo desses anos. Duda, agora com 13 anos e uma das melhores estudantes do Ceará. Maria das Dores, formada em enfermagem e trabalhando no Hospital Geral de Fortaleza. Tia Cleide, agora secretária adjunta de Educação Municipal. João Pedro, estudando no Colégio Militar com sonhos de cursar medicina. Centenas de outras crianças e famílias que haviam tido suas vidas transformadas. Senhoras e senhores, disse o deputado que conduzia a cerimônia, estamos aqui para homenagear um homem que provou que o sucesso só tem sentido quando é compartilhado. O empresário Rafael Nogueira transformou a vida de mais de 5.000 crianças cearenses através da educação. Rafael subiu ao palco emocionado. Olhou para a plateia e viu rostos sorridentes, olhos brilhantes de crianças que agora tinham esperança no futuro. Excelentíssimas autoridades, queridos amigos, começou ele. Este prêmio não é meu. É de uma menina corajosa de 8 anos que teve a coragem de enfrentar um homem poderoso para defender seu direito de estudar. Ele olhou para Duda na plateia. Há 5 anos eu era um empresário bem-sucedido financeiramente, mas completamente fracassado como ser humano. Havia esquecido de onde vim, havia perdido a compaixão, havia me tornado frio e insensível à dor dos outros. Fez uma pausa e respirou fundo. Então uma menina chamada Duda
apareceu em meu escritório e disse uma frase que mudou minha vida. Eles riram de mim. Naquele momento, me lembrei de todas as vezes que riram de mim quando eu era criança e percebi que havia me tornado igual àqueles que me humilharam. A plateia escutava em silêncio absoluto. Duda me ensinou que o verdadeiro sucesso não se mede em prédios construídos ou dinheiro acumulado. Se mede em vidas transformadas, em sonhos realizados, em esperança plantada no coração de quem mais precisa. Rafael olhou novamente para as crianças na plateia. Hoje posso dizer com orgulho que construí mais que prédios de concreto. Construí pontes entre a pobreza e a oportunidade, entre o desespero e a esperança, entre o que somos e o que podemos nos tornar. Ele desceu do palco e foi até onde Duda estava sentada. Duda, você pode vir aqui? A menina subiu ao palco timidamente, agora uma adolescente inteligente e articulada, mas ainda com os mesmos olhos doces de quando tinha 8 anos. Pessoal, disse Rafael colocando a mão no ombro dela, quero que vocês conheçam minha maior professora. Aos 8 anos de idade, ela me deu a lição mais importante da minha vida, que toda criança merece respeito, toda criança merece oportunidade, toda criança merece sonhar. Duda pegou o microfone. Doutor. Rafael sempre fala que eu ensinei alguma coisa para ele, mas a verdade é que ele ensinou tudo para a gente. Antes da escola nova, muitas crianças da minha comunidade nem sabiam ler direito. Hoje, temos alunos ganhando Olimpíadas de Matemática, concursos de redação, bolsas de estudo. Ela olhou para ele com carinho. Mas o que Dr. Rafael mais me ensinou é que quando a gente tem sucesso, a gente não pode esquecer de quem ficou para trás. A gente tem que voltar e ajudar os outros a subirem também. A plateia explodiu em aplausos. Por isso, continuou Duda, quando eu me formar médica, vou continuar o trabalho dele. Vou construir hospitais para crianças pobres em todo o Nordeste e vou chamar de Hospitais Dr. Rafael Nogueira, para todo mundo lembrar do homem que provou que a gente pode ser rico de dinheiro e rico de coração ao mesmo tempo. Rafael não conseguiu conter as lágrimas. Abraçou Duda no palco, enquanto a plateia se levantava para aplaudir. 10 anos depois daquele dia em que uma menina de 8 anos mudou sua vida, Rafael estava no aeroporto de Fortaleza, esperando um voo para Brasília. Aos 52 anos, havia sido convidado pelo Ministério da Educação para coordenar um programa nacional de construção de escolas em comunidades carentes. Sua empresa agora era a maior construtora de escolas públicas do Brasil. A Fundação Esperança já havia construído 50 escolas em 6 estados nordestinos e atendia 15 mil crianças. Enquanto esperava o embarque, seu celular tocou. Era uma ligação de vídeo. Alô? Dr. Rafael. Apareceu na tela uma jovem de 18 anos, linda e sorridente, usando jaleco branco. Adivinha onde estou? Duda, onde você está? Na Faculdade de Medicina da UFC. Acabei de fazer a matrícula. Passei em primeiro lugar no vestibular. Rafael sorriu com o coração cheio de orgulho. Sabia que você conseguiria, minha filha. Sempre soube. E sabe o que mais? Minha mãe vai se formar enfermeira especialista em pediatria no mesmo dia que eu me formar médica. Vamos trabalhar juntas no hospital infantil. Que maravilha! Doutor Rafael, disse Duda ficando mais séria. Queria aproveitar para agradecer mais uma vez. Por tudo. Por ter acreditado em mim quando eu era só uma criança pobre com um sonho impossível. Duda, respondeu Rafael com carinho. Você nunca foi só uma criança pobre. Você sempre foi uma criança especial, com um coração enorme e uma coragem que me ensinou o verdadeiro significado da vida. Quando eu me formar, vamos ser parceiros mesmo? Vamos sim. Você constrói a saúde, eu construo a educação e juntos vamos construir um Nordeste melhor para todas as crianças. Depois de desligar, Rafael olhou pela janela do aeroporto. Via aviões decolando, levando pessoas para diferentes destinos. Pensou em sua própria jornada, de menino pobre a empresário rico, de homem frio a pessoa compassiva. Lembrou-se daquele dia, 5 anos atrás, quando uma menina corajosa apareceu em seu escritório e disse: Eles riram de mim. Hoje,
Ninguém mais ria de Duda. Ela era uma das jovens mais brilhantes do Ceará, com um futuro promissor pela frente. E ele havia descoberto que o verdadeiro sucesso não estava nos prédios que construía, mas nas vidas que tocava. Seu telefone tocou novamente. Era uma mensagem de texto de uma criança da escola Maria Firmina dos Reis. Dr. Rafael, sou o Pedrinho da turma da tia Ana. Queria contar que ganhei o concurso de redação da escola. O tema era Meu Herói, e eu escrevi sobre o senhor. A tia Ana disse que minha redação foi a mais bonita que ela já leu. Obrigado por tudo. Um dia vou ser engenheiro igual o senhor e vou construir escolas também. Rafael sorriu e guardou o celular. Olhou ao redor do aeroporto movimentado e sentiu uma paz profunda no coração. Havia demorado 42 anos para entender, mas finalmente sabia qual era o verdadeiro sentido de sua vida. Transformar lágrimas em sorrisos, humilhação em dignidade, desesperança em sonhos realizados. E tudo havia começado com uma menina corajosa que não teve medo de dizer: eles riram de mim. Esta história nos ensina que o verdadeiro sucesso não se mede pelo que acumulamos, mas pelo que deixamos para trás. Que a humildade e a compaixão são as maiores riquezas que podemos ter, e que às vezes precisamos de uma criança para nos lembrar de quem realmente somos. Se esta história tocou seu coração, não esqueça de curtir, compartilhar e deixar um comentário contando qual foi a parte que mais te emocionou. De qual lugar você está me assistindo? Sua participação é muito importante para mim. Um abraço. Até a próxima história.